Mercados globais de lácteos. A demanda corresponderá à oferta em 2025? Vamos trazer mais detalhes para você, mas antes eu te convido, acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Vai lá, Paracatu Rural no YouTube. Mercado do Leite. No recente webinar da Stonex sobre mercados globais, foram discutidos os impactos significativos nos preços e na produção de laticínios em várias regiões-chave. Tivemos um aumento acentuado nos preços dos laticínios na Europa e nos Estados Unidos na metade do ano. Mesmo com a retração que vimos desde então, ainda temos em geral preços de laticínios e de leite razoavelmente bons em relação aos custos com ração, disse Nate Dunay. Ele é diretor de análises de mercado de laticínios da Stonex. E mesmo na Oceania, onde não tivemos um grande aumento nos preços à vista, quando você converte esses preços de dólares americanos para dólares da Nova Zelândia, o pagamento aos produtores da Nova Zelândia parece muito bom também. Portanto, temos uma boa rentabilidade entre os principais exportadores de laticínios. E se o clima e as doenças animais permitirem, devemos observar um bom crescimento na produção de leite daqui para frente. A demanda será forte o suficiente para absorver o crescimento da oferta global sem derrubar os preços? Vamos fazer um giro pelos principais produtores do mundo. O primeiro será os Estados Unidos. E quem conta os detalhes é Rafael Mendonça, direto da redação. As margens brutas para os produtores de leite nos Estados Unidos atingiram pico, mas continuam favoráveis. Os preços dos laticínios recuaram em relação às máximas e as mudanças iminentes no sistema de preços das ordens federais devem reduzir ainda mais os preços do leite. Enquanto isso, os custos com ração aumentaram levemente nos últimos meses. Dados que apontam para um provável aumento na produção de leite nos Estados Unidos incluem a expansão do rebanho leiteiro, que cresceu em 46 mil cabeças desde julho de 2024, representando um aumento de aproximadamente 0,5% em 5 meses. Segundo Dunay, essa expansão do rebanho pode contribuir para um crescimento adicional de 0,5% a 1% na produção de leite dos Estados Unidos. No entanto, o impacto da gripe aviária H5N1, que contribuiu para as menores entregas de leite na Califórnia em 20 anos e causou prejuízos de milhões de dólares aos produtores de leite do estado, será acompanhado de perto. A Califórnia, maior estado produtor de leite dos Estados Unidos, foi o mais afetado pela doença, que atingiu a vasta maioria dos rebanhos. Como o estado responde por 20% da produção de leite nos Estados Unidos, uma queda de quase 10% na produção da Califórnia representa uma redução de 2% no fornecimento global de leite do país, explicou o analista. Por outro lado, outros estados não sofreram o mesmo nível de declínio na produção. Segundo o analista, em estados como Texas, Colorado e Idaho, a produção caiu em média até 2,5% por vaca. Os dados mostram que a produção geralmente diminui por 2 a 3 meses após a detecção do vírus, mas se recupera a partir do 4º mês. Ainda não está claro por que a produção na Califórnia sofreu uma queda de quase 2 dígitos, disse Dunay, mas temperaturas médias mais altas, cerca de 13 graus, entre agosto e outubro, contra uma faixa de 1 a 28 graus em estados como Texas, Idaho e Colorado entre março e junho, podem explicar o declínio significativamente maior na produção do estado. Da mesma forma, o retorno aos níveis normais pode levar mais tempo na Califórnia, surgiu Dunay, mas o panorama geral para a produção dos Estados Unidos permanece positivo. E como fica a situação na Nova Zelândia, Francis? Na Nova Zelândia, o preço do leite permanece favorável em $5,60 por quilo de sólidos do leite, equivalente a 46 centes de dólar por quilo de leite, podendo resultar em pagamentos recordes para os produtores. No entanto, os custos elevados continuam a pressionar as margens. Vai ser apertado, disse Dunay. Mas, no geral, financeiramente, os agricultores da Nova Zelândia estão bem. As condições climáticas têm sido geralmente favoráveis
Embora um período de clima seco em dezembro tenha afetado o crescimento das pastagens e possa impactar a produção, previu Daney, na temporada até agora, a produção de sólidos lácteos aumentou 4,4% e a expectativa é que até o final desta temporada a produção total aumente apenas na faixa de 2 a 3%, afirmou ele. E como fica a Europa, Rafael? Os impactos de doenças como febre aftosa e língua azul na Europa serão acompanhados de perto, segundo John Lancaster, chefe de consultoria em laticínios da União Europeia na StoneX. O último grande surto de língua azul na Europa foi em 2001, explicou, impactando principalmente o Reino Unido, Irlanda e os Países Baixos. O Reino Unido já se antecipou e proibiu importações de gado da Alemanha. Naquela época, cerca de 6 milhões de animais foram abatidos no Reino Unido, representando aproximadamente 7% do rebanho bovino e 14% do rebanho ovino. Desde então, surtos menores ocorreram, especialmente em 2008 no Reino Unido, mas foram rapidamente contidos. O ponto principal é que tivemos um surto na Alemanha. Até agora, apenas 3 animais foram afetados. Estamos em estágios muito iniciais. Nos próximos dias teremos mais informações sobre o que está acontecendo e, com sorte, não veremos mais transmissões. No pior cenário, o impacto na produção de leite na Europa seria bastante significativo. No melhor cenário, praticamente zero, disse o pesquisador. Em relação à língua azul, o vírus não se espalha facilmente em temperaturas abaixo de 17 graus. O vírus geralmente prospera em estações mais quentes, como a primavera, e os impactos do ano anterior ainda são sentidos em países como a Alemanha. Quanto à produção de leite na Europa, os custos com ração permaneceram inalterados ou enfraqueceram ligeiramente desde outubro do ano passado, para os principais insumos, como trigo, milho e farelo de soja. Os preços de gás e eletricidade também não sofreram alterações recentes. A inflação geral desacelerou e os custos com fertilizantes se recuperaram após uma queda de curto prazo. O Reino Unido apresentou uma produção excepcionalmente forte durante o outono, acrescentou Lancaster. A maior parte disso se deve a mudanças nos padrões de parição pelos agricultores britânicos, que foram incentivados a produzir mais leite no inverno. Esse incentivo, combinado com os preços relativamente bons do leite e as condições climáticas favoráveis no final do terceiro e quarto trimestres, resultaram em uma forte coleta no Reino Unido. Falando agora dos produtos lácteos individuais, a manteiga registrou um aumento significativo com os níveis de estoque na Europa estando muito baixos. Contudo, o aumento esperado na produção de leite deve aliviar parte da pressão sobre os estoques. Já o leite em pó desnatado teve preço estável desde outubro do ano passado. O soro de leite apresentou fortalecimento. Já o leite em pó integral deve permanecer acima da média dos últimos 3 anos. E os queijos também demonstraram preços fortes. E como fica a situação chinesa, Francis? Na China, Rafael, a analista de laticínios da StoneX, Lu Shi, destacou que as margens das fazendas continuaram a enfraquecer no ano passado, com os primeiros sinais de redução na produção de leite aparecendo em meados de outubro de 2024, registrando uma queda de 5% na produção de leite no terceiro trimestre em comparação ao mesmo período de 2023. De acordo com pesquisas da StoneX, o rebanho de vacas leiteiras também diminuiu cerca de 3%. A redução na produção doméstica de leite pode ser uma boa notícia para o restante do mercado global. Por outro lado, o consumo deve permanecer estável ou levemente negativo, ela acrescentou, devido à baixa confiança dos consumidores. Com menos produção de leite doméstico e estoques menores, mas com um consumo mais fraco, esperamos que a demanda total por importação de leite em 2025 suba cerca de 2%, o que parece bastante razoável. A demanda fraca provavelmente conterá qualquer aumento significativo nas importações, apontou Nate Daney. A produção está caindo mais rápido que o consumo, e isso deve ser favorável para as importações em geral. Se conseguirmos reverter a tendência de quedas constantes nas importações chinesas para pelo menos um patamar estável, isso se torna um fator de suporte para o mercado, concluiu Daney.
As informações são do portal Milk Point. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.